A Bíblia é um livro singular com uma proposta, um propósito e uma abordagem distintos, o que a diferencia dos demais livros escritos pelos homens, que geralmente são voltados para entretenimento. Apesar de ser considerada um livro didático, pois funciona como um manual e um guia prático para a utilização construtiva e eficiente dos dias de vida humana, ela se destaca dos demais livros didáticos por sua dinâmica moderna. A Bíblia apresenta uma abordagem única, utilizando casos reais e fatos de vidas para ilustrar princípios a serem seguidos e evitados. No entanto, ao contrário dos outros livros, para ser completamente compreendida, ela requer a presença de seu autor, Deus. Sem ele, a obra se torna um livro frio, metódico e cheio de histórias, muitas vezes sem conexão alguma uma com a outra, ocultando sua verdadeira vocação. Somente por meio do Espírito de Deus, atuando no leitor, é possível mergulhar nas suas verdades. Para alcançar esse efeito, Deus a escreveu em camadas, como veremos adiante. A Bíblia sempre teve inimigos, ela é odiada e combatida desde o seu nascedouro, pois ensina como o homem vence o diabo, e isso ele não quer que ninguém saiba. Para defendê-la, Deus a construiu de forma única, que falando para a pessoa errada, ela simplesmente a lê, fica na primeira camada e não sente tanto desejo de destruí-la. Ao mesmo tempo, não dá munição para os que podem interferir na história para desacreditá-la. Analogia. A cebola é um tubérculo que é usado como condimento e muitas vezes como alimento e é um símbolo muito bom para representá-la. Como uma cebola, ela tem gosto acentuado, dá sabor ao alimento principal e faz lacrimejar quando é cortada. Na Bíblia, o livro principal é o Velho Testamento. Como a Bíblia, a primeira camada é uma película fina semi-transparente que a protege dos ataques dos fungos, umidade e os intempéries da vida. Essa camada é que todo mundo toca quando a pega, porém, fica protegido do ácido que ela possui. Só quem corta o tubérculo é que tem contato com os enzimas dela. Só quem entra nas escrituras é quem tem contato com os dramas contados lá e se emociona com sua narrativa. Assim, a primeira camada da Bíblia prepara o leitor para mergulhar mais profundo. No livro de Ezequiel 47, versículo 3, essa analogia fica bem clara. E saindo o homem para o oriente, tinha na mão uma trena. Ele mediu 444 metros e me fez passar pelas águas. Elas me chegavam aos artelhos. Após, ele mediu mais 444 metros e elas já chegavam aos meus joelhos. Após a mesma distância, já davam no meu peito, e eu já não conseguia mais andar, pois eram muito profundas, só nadando. Conforme mencionado na analogia da cebola, a primeira camada, representada pela casca superficial translúcida, é acessível a todos. A segunda camada é a simbólica e composta por inúmeros símbolos que exigem uma decomposição cuidadosa, para proporcionar ao leitor uma compreensão mais profunda das verdadeiras intenções da narrativa. Assim sendo, nesta segunda camada encontramos uma variedade de animais como cavalos, bois, cordeiros, camelos, bem como animais mitológicos como o behemote, que ora é traduzido como baleia, ora como rinoceronte, além de unicórnio, dragão, também, insetos como moscas, cigarras, locusta, abelha, além de homem, mulher, criança, árvores, relva, sementes, rios, montes, lagos, mares e tantos outros que por suas características, alargam o entendimento da narrativa ao qual estão inseridos. A Bíblia é pródiga na sua capacidade de confundir seus opositores, pois, aqueles que se opõem ou a desprezam, ao ler as ilustrações da primeira camada, suas historinhas, ficam fascinados, e é óbvio, por falta de empatia na jornada, acabam criando teorias e narrativas absurdas e sem fundamento, tais como Lilith, a suposta segunda esposa de Adão, Maria Madalena, amante ou esposa de Jesus, o estranho e impossível evangelho de Judas Iscariotes. Isso ocorre devido à ausência do Espírito Santo como guia quando navegam no oceano da revelação do que se trata o reino de Deus. O dom de sentir-se parte da narrativa se dá pela ação do dono da Bíblia, o Espírito Santo. É ele que permite ao leitor se aprofundar na trama e se identificar com a história. No entanto, assim como nas duas camadas anteriores, Satanás também interfere no entendimento do texto. Quando esse é lido, alguns trechos são tão manipulados na tradução, que são inversos ao seu sentido original, e um dos efeitos adversos dessa camada viciada é fazer com que elas sejam preferidas. Uma delas é o intenso sofrimento de Jesus na cruz, e Jó e suas dolorosas chagas, o que leva muitos a se identificarem apenas com essa parte da história de suas vidas, e se sentindo também miseráveis, pobres e desamparados, até citam a frase de Jesus:
Eloi, Eloi, lama sabachthani, e a frase de desespero de Jó: no saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É claro que a vida de ninguém pode ser medida por um momento específico, nem por uma frase dita. As pessoas são muito mais do que expressam em um dia, uma semana, um mês ou até um ano. Assim, basear a fé em um momento ou numa frase é empobrecer os milhões de capítulos e versículos da Bíblia, é reduzi-la ao mínimo, convertendo-a num enredo monofônico e cacofático sem sentido algum. Amigo querido, obrigado por assistir até esse ponto. Esse estudo sobre as camadas da Bíblia foi feito com muito carinho, e deu pau em 3 programas diferentes. Acho que era para eu aprender outros programas. Ele foi elaborado por mim, Ítalo do Ministério Ímpar. Seja parte dessa família que se considera parceira de Jesus, com uma parceria de 50%, em que ela faz sua parte e confia na parte que pertence ao sócio majoritário, Deus.